Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom que mais uma vez podemos nos encontrar na presença de Deus, mas também como irmãos e irmãs na fé. Eu quero saudá-los nesse 23º domingo após Pentecostes, com uma palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19, onde o evangelista diz assim: fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. E também numa outra linguagem de amém, é pela perseverança que mantereis vossas vidas. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Que essa palavra bíblica também nos ajude no nosso viver, também da fé, para que também permaneçamos firmes em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Comunidade, para se sentar. Quero saudar também visitantes, pessoas que vêm de outras cidades. Sejam bem-vindos, sintam-se bem entre nós. Eu convido para nós cantarmos junto com o Henrique. Hoje vai nos acompanhar na música. O nosso encontro vai ser abençoado. Quem quer abrir o livro é no hino 18, e quem quiser pode acompanhar também no nosso telão. Número 18, o nosso encontro vai ser abençoado. Amado e bondoso Deus, obrigado por este novo dia, obrigado pela vida, obrigado por tudo aquilo que Tu tens nos dado. Obrigado, Senhor, e também nos trouxeste até aqui nesta manhã para buscarmos alimento na fé, conhecimento e também força para caminhar a nossa vida. Bondoso e querido Deus, também queremos te pedir que Tu sempre nos fortaleças, sempre nos dê discernimento, clareza também no nosso viver diário. Hoje nós queremos refletir sobre assunto bem importante na questão da fé. E muitas vezes, Senhor, são coisas que acontecem na nossa vida e nós não sabemos lidar com elas. Permita ao Senhor
que no nosso viver diário possamos ter clareza, possamos entender aquilo que vem de Ti e aquilo que vem do mundo, porque muitas e muitas vezes nós somos confundidos por este mundo. Permita, Senhor, que também os nossos pecados possam ser perdoados. Assim, juntos, nós queremos cantar o hino "Se sofrimento te causei, Senhor". Deus, que é bondoso e misericordioso, nos concede o seu perdão. Eu anuncio o perdão dos seus pecados em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós queremos ouvir agora a primeira palavra bíblica, que se encontra em Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 2. Malaquias, capítulo 4, versos 1 e 2. O Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Repita o versículo 2. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês cantarão, saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Amém. Convido para nós cantarmos agora a canção 162, Meu Bom Pastor é Cristo. 162, Meu Bom Pastor é Cristo. Os
Nós temos agora a palavra bíblica também para a mensagem, desse 23º domingo após Pentecostes, uma palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. E assim eu convido também a comunidade, para quem pudesse colocar em pé, e assim nós aclamarmos juntos esse Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 5 ao 19. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e como as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima de outra. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? E Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém não sigam esta gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. Isso dará oportunidade a vocês para anunciar o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedorias que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Amém. Comunidade pode se sentar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Neste final de semana nós temos duas palavras bíblicas importantes e ao mesmo tempo bastante complicadas, porque são palavras que nós poderíamos dizer atuais, como que se tivessem sido escritas nos dias de hoje. Palavras lá do Antigo Testamento, de Malaquias, e também palavras do primeiro século, um pouquinho antes do final do primeiro século, do evangelista Lucas, usando também falas do próprio Jesus. Então, era uma época onde a luta por liberdade na nação judaica acontecia diante de uma ocupação romana.
As autoridades das sinagogas perseguiam os judeus. Havia também a perseguição a cristãos. Como todos sabem, o cristianismo ele foi crescendo aos poucos, mas ao mesmo tempo com bastante dificuldade, com bastante repressão, com bastante mortes, com às vezes até violência. Queridos irmãos e queridas irmãs, nesse contexto é que o Evangelho de Lucas foi escrito. Um tempo muito conturbado. O texto nos fala que, inclusive, pais vão contra os filhos, filhos contra os pais, irmãos contra irmãos, irmãos da fé contra irmãos da fé. E eu digo isso que parecem palavras atuais, porque também fala de guerras, de nações contra nações, de partidos contra partidos, de times contra times. E tudo vira motivo de briga, de afastamento, de traumas, de situações que muitas vezes a gente não entende por que isso acontece. Quisesse Deus que nós também defendêssemos tanto a nossa fé, a ponto de brigar na rua por causa disso, a ponto de chacoalhar bandeira nas esquinas, a ponto de às vezes até criar conflitos dentro da nossa comunidade ou dentro da nossa família. Não, de forma alguma eu quero isso, mas só para a gente se dar conta onde está o nosso coração. O que temos nós defendidos hoje em dia? Será que nós temos defendido o nosso Senhor e o nosso Salvador? Vejamos as palavras de Jesus ali quando ele diz que vocês vão receber as palavras certas para defender o que é certo. Nem um fio de cabelo será perdido daquele que de fato defender. Que nós temos esta responsabilidade. Nós temos que defender aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Queridos irmãos, queridas irmãs, no tempo em que o Evangelho de Lucas foi escrito, apareciam pessoas que falavam que o fim do mundo está próximo, que a parousia está próxima. Se nós olharmos para este sentido, e que eu digo também é uma palavra atual, porque nós estamos ainda saindo de uma pandemia, onde nós também muitas vezes pensamos, poxa, nós nos desesperamos muitas vezes. Nós perdemos entes queridos, amigos. Nós ficamos com sequelas, alguns. Quem não ficou com sequela, mas ficou traumatizado de alguma forma. Nós acompanhamos e estamos acompanhando ainda a violência de um país contra o outro, lá no outro lado do mundo. Nós percebemos a violência cada vez mais presente e nós também, a recém saímos de eleições. Eleições onde que nós somos bombardeados por mentiras, por coisas que a gente já não sabia mais o que estava certo. E nós, diante disso, muitas vezes nos colocamos de um lado, nos colocamos do outro lado. E brigamos e defendemos, muitas vezes, um lado, o outro lado, e muitas vezes, falando em política, nós sabemos que facilmente a gente
eu não coloco a minha mão no fogo para defender um lado ou outro. Eu sei, eu já me queimei um pouquinho no fogo, eu sei o que é se queimar no fogo. E essa política tão ou de um lado ou tão de outro lado trouxe muito prejuízo, não somente para famílias cristãs, não somente para a igreja, mas para a fé em Jesus Cristo. Nós muitas e muitas vezes ouvimos Jesus sendo jogado na lama. Nós ouvimos, através da fé, sendo defendido coisas que são absurdas e não são possíveis de serem realizadas. Eu falo isso porque há pouco ainda na sacristia alguém disse: olha, eu fiquei meio doente com essa política. Eu nunca me manifestei antes porque achei que a gente vivia uma crise política tão grande e uma desavença política tão grande, mas nós precisamos ter cuidado. Jamais pensem que eu estou defendendo um lado ou que eu estou defendendo o outro lado. O que eu estou defendendo é que aquilo que é de Deus é de Deus, que aquilo que é do mundo é do mundo. São as autoridades eleitas, sim. A Bíblia diz também com a bênção de Deus, mas nós não podemos perder o centro da questão da fé. E quando a gente às vezes já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, a gente precisa olhar para Jesus e se perguntar: se Jesus tivesse que tomar uma decisão como eu preciso tomar agora, o que ele faria? E nessa perspectiva é que nós vamos de novo ter um horizonte. A palavra de hoje diz: não se deixem enganar, gente. Jesus diz isso. E a gente não se deixa enganar quando a gente tem mínimo. Eu não tenho todo o conhecimento, eu sou muito fraco na Bíblia também. Mas o mínimo de conhecimento, o mínimo de entendimento da palavra do Senhor. Gente, esse é o nosso testamento. É aquilo que orientou o primeiro século, orientou o primeiro milênio, ao segundo milênio, ainda está nos orientando, e ainda são palavras atuais, como se estivessem sendo escritas agora. E não vamos misturar política com fé. E principalmente não usar o nome do Senhor teu Deus em vão para defender coisas que a gente sabe que muitas vezes na política não são levadas a sério ou não são possíveis. Eu não digo nem má intenção ou má fé, mas que às vezes não são possíveis. E quando a gente faz algo e assume algo em nome de Deus, e a gente se queima a mão, a gente está lá com a mão ardendo, a gente não pode puxar ele de volta. Vocês já se queimaram um pouquinho? Um dia? Imagina ter que manter a mão lá queimando, quando a gente põe a mão no fogo por algo ou por alguém. E principalmente quando a gente faz isso em nome de Deus. É compromisso. Por isso que eu sempre tenho pedido perdão ao Senhor, também nas minhas escolhas, também nas vezes em que eu tento defender um lado ou outro, porque a gente é humano, a gente pode errar, mas a gente precisa não só ouvir e sair falando, que nem às vezes aquele repetindo que as pessoas tinham às vezes em casa ou no papagaio, repetir, mas a gente precisa se aprofundar. Eu me lembro que
Na época, no interior, o pessoal tinha cavalo para puxar carroça e também para fazer as terras da plantação. Eles usavam um materialzinho, umas viseiras assim, para que o cavalo sempre andasse reto, sempre no mesmo caminho. E quando a gente não lê, quando a gente não se aperfeiçoa, a gente facilmente se sente usando essas viseiras. Caros irmãos, caras irmãs, o evangelista Lucas, ele nos alerta: não nos deixemos enganar, vamos ser inteligentes, vamos pensar, não vamos permitir que o mundo nos engane. A palavra de hoje nos fala para discernir, ter coragem, testemunhar com sabedoria e perseverar. São coisas importantes, discernir entre aquilo que é certo e que é errado. Eu sei que o mundo lá fora muitas vezes já não sabe, eu quero dar um exemplo para vocês. Um exemplo daquilo que eu vivi nas últimas 2 noites. Em Tramandaí está tendo um encontro de jipes e eles acamparam perto de casa, no centro de eventos. E eles têm uma buzina, um deles tem uma buzina desse tipo navio. Isso foi até 3, 4 horas da manhã, musical, coisa assim. A gente poderia dizer que é um centro de eventos, mas tem morador perto. Se eles acham que têm o direito de fazer som alto e fazer baderna com jipes pela cidade, e o meu direito de, a partir das 10 horas da noite, ter um descanso e poder dormir para outro dia estar aqui. Então, na verdade, o mundo acha que todo mundo olha só para o seu umbigo, eu faço, os outros olham e se dane. Admira as autoridades municipais permitirem algo assim. E a luta não é de hoje. Absurdos, tamanhos, a gente precisa passar, mas a gente precisa se manifestar, a gente precisa ir atrás de soluções. Não adianta também só a gente se queixar. Então, discernir, ter coragem, testemunhar com sabedoria, são palavras que o texto nos fala, e perseverar. O texto fala: não vos assustem facilmente. Vejam que quando a gente diz aquilo que é certo, a gente está apoiado por Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu não quero me estender muito, mas o que nós podemos aprender de fato com este texto do Evangelho de Lucas 21? Que Deus é criador de todas as coisas no universo, o próprio universo. Como nós costumamos dizer, Deus é dono do mundo, mas ainda não é dono do nosso coração. Isso é tão interessante. Mesmo Ele sendo criador da nossa alma e do nosso ser, Ele ainda não consegue o nosso coração. Por quê? Porque nosso coração está mais nas coisas do mundo. Não está preocupado com aquilo que Deus quer de nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, será que nós não oferecemos a Deus e a este mundo apenas migalhas? Senhor, ajuda-nos a ter discernimento nos sinais do nosso tempo para não sermos enganados com mentiras e com ilusões. Sinais, eles estão aí. A gente só precisa observá-los. Vocês não veem às vezes uma nuvem meio estranha no céu? E quando vocês veem essa nuvem, vocês não dizem: eu acho que vai chover ainda hoje. Quando o vento norte, o vento norte sopra 3 dias e não quer trazer chuva, como é isso? Vocês sabem disso melhor. Vem chuva, né? Me lembro que meu pai sempre dizia, quando
o cisco e aquela patinha por cima do açude, ia para um canto, certo canto, ele dizia: olha, vai chover. Então esses sinais a gente precisa de novo estar atento. Também para aquilo que nós vivemos e aquilo que nós fazemos como verdadeiros cristãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê coragem para testemunhar o amor de Deus e que a gente possa sempre estar no lado de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu convido para nós cantarmos agora 168, Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. 168. Camila alcançou a idade de 27 anos, 9 meses e 12 dias. Deixou enlutadas o pai, a mãe, irmãos, 2 irmãos e também a família e a comunidade de fé.
também em nossas orações possamos sempre interceder pelos familiares de Camila, Gabriela e Liz. Também no dia de anteontem faleceu o seu Bruno K., esposo da Romalda. Ontem foi o enterro. No próximo domingo, então, teremos o culto de intercessão pela família em Lincar. Assim, eu gostaria de convidar para quem pudesse colocar em pé para termos um momento de oração. Amado e bondoso Deus, estamos novamente diante de Ti, queremos Te agradecer pela vida, por essas palavras bíblicas no final do primeiro século, que ainda são tão presentes entre nós, onde Cristo alerta para que não nos deixemos enganar, para que de fato observemos os sinais dos tempos e a partir disso também possamos fazer as nossas escolhas, as nossas decisões, sem comprometer também a comunhão, a amizade, o vínculo familiar, enfim. E aquilo que é do mundo permaneça no mundo, e aquilo que é de Deus permaneça com Deus. Bondoso e querido Deus, nós trazemos hoje diante de Ti também os familiares de Camila, Gabriela, Liz, esta jovem que faleceu aos 27 anos e que com certeza faz tanta falta aos pais, irmãos e familiares. Te pedimos, Senhor, console a família enlutada, dê força, de fé, de confiança. Permita que as palavras de ressurreição e de vida eterna sejam um alento e conforto também para perceber que também mesmo diante da perda e da morte, Deus faz aquilo que é bom. Bondoso e querido Deus, esteja com ele e por Ete, dois pais que dedicaram a vida inteira no cuidado da sua filha, que precisava durante toda a vida de muita atenção, de muito carinho. Obrigado, Senhor, que Tu estivesse com esse casal também, acompanhando, dando força, dando a possibilidade também de serem bons pais para a família. Bondoso e querido Deus, rogamos também pelos familiares do seu Bruno, Mar, esposa Romalda e também filhos, netos, bisnetos, enfim, a família, para que também sintam o conforto e o consolo que vem de Ti. Bondoso e querido Deus, rogamos pelas pessoas doentes, acamadas, hospitalizadas, de forma bem especial ainda lembramos do Renato, que está aguardando também procedimentos, tratamento de saúde. Temos perspectiva de que nessa semana isso possa acontecer. Esteja com o Renato, Atlético, a família também, que bastante tempo já estão aguardando uma devida atenção também na questão da saúde. Bondoso e querido Deus, rogamos por esta nossa igreja, pela unidade, pelo engajamento das pessoas para a vivência da verdadeira fé. Enfim, Senhor, permita que a nossa comunidade sempre possa ser um local de crescimento da fé, de desenvolvimento de dons e principalmente na vida de amor. E tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, nós colocamos diante de Ti quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode se sentar. No próximo domingo, nós vamos ter um culto especial aqui. Nós vamos fazer um culto de rememoração do batismo dos últimos 2 ou 3 anos. Então, todas as crianças que foram batizadas nos últimos 2 a 3 anos, durante a semana ainda vão receber convite. E nós vamos fazer um encontro, um culto com essas crianças, com esses pais presentes, com os padrinhos que for possível estar aí, né? Então, nós queremos fazer esse culto no próximo domingo, um culto de encontro, de batismo, né? Para falar um pouco de batismo, para a comunidade ver como estão essas crianças, né? Tivemos, se eu não me engano, 5 crianças nos últimos 2 anos, desde que iniciou a pandemia, né? Então, essas vão ser reunidas aqui, vamos tentar reuni-las, e também os pais, e fazer um culto para falar um pouco sobre o batismo, sobre a vivência do batismo, né? Deixar eles participar um pouquinho também. Quem sabe a gente põe um tapete aqui para as crianças ficar aqui na frente, brincando durante o culto, né? Então, queremos ver se a gente faz isso no próximo domingo. A Ingrid, nossa vice-tesoureira, também lembra que nós temos a rifa, ação entre amigos da comunidade, Bom Pastor, junto com a Oase Bom Pastor, que será sorteada dia 27, no primeiro domingo de Advento. E temos 20 e poucos prêmios, estão ali em cima da mesa. E quem quiser, quem ainda não comprou seu número, gostaria de comprar, e quem ainda quiser levar, principalmente uma listinha junto para oferecer para amigos, né? Para ajudar a comunidade, né? A comunidade não faria isso se ela não precisasse fazer, tá? Com certeza ninguém gosta, né? Tanto eu não gosto de vender números, né? E a comunidade não gosta de fazer rifa, ação entre amigos, né? Mas a gente tenta de todas as formas fazer com que a gente possa também aumentar e fazer mais trabalhos bonitos na nossa igreja. E para isso a gente precisa, infelizmente, de recursos, tá? Então, quem quiser, quem ainda puder, temos 14 dias, mesmo que não consiga vender toda a lista, né? Dá para levar junto para casa, vende, sei lá, são 10 ou 20 números, 20. Isso, vender a metade já vai ser alguma coisa, né? Então, ou pode depois com a Ingrid também comprar esses números também. Mais algum aviso? Tá bom? As ofertas de hoje são ofertas sinodais e destinadas então para a pastoral do cuidado. O que é esta pastoral do cuidado? É um trabalho que acontece dentro do sínodo, principalmente na área da visitação, nos hospitais da Grande Porto Alegre, onde que temos lá um ministro religioso, né, que cuida dessa questão da visitação. Então, quando alguma pessoa da nossa igreja está hospitalizada lá, a gente faz contato com essa pastoral, com esse pastor, com essa equipe, e alguém então vai visitar. Não necessariamente o pastor precisa se deslocar de Tramandaí até lá, às vezes chega lá, não é conhecido, não consegue entrar, tem um procedimento naquela hora, e daí fica lá 2, 3 horas ou o dia todo esperando, né? Então, temos uma equipe organizada que então vai nos hospitais, faz visita, faz acompanhamento, faz visitas seguidas, né? Então, sempre quando a gente também tiver alguém lá, entre em contato com a gente, nós temos cartãozinhos também com o número da pastoral do cuidado, né? Então, para a gente poder ter ali o acompanhamento espiritual também nos momentos difíceis, às vezes de hospitalização. Para isso são as ofertas do dia de hoje, pastoral do cuidado. Enquanto nós recolhemos as ofertas, cantamos 623, Grandioso És Tu. Uma canção bem conhecida, eu gostaria que a gente cantasse bem alto. 623, Grandioso És Tu.
quarto. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo com alegria. Amém. Tem fundo.